alterações no quadro, e ela também imprimiu uma via aí da exposição para cada um de vocês. Vamos lá. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Superior, excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiras, versam os autos sobre a proposta de planejamento para provimento de cargos de defensores públicos do Estado, referente aos cargos remanescentes do 5º concurso público e da homologação da lista de aprovados no 6º concurso público de ingresso na carreira de defensor público do Estado de São Paulo. Apresentada a proposta, formulada pela administração anterior, por as 3 a 39, os autos foram processados e distribuídos à 3ª Subdefensoria Pública Geral para a relatoria, que se manifestou no sentido de efetuar alguns ajustes pontuais. Distribuído o feito a este novo 3º Subdefensor Público Geral, vislumbrou-se a necessidade de novos e pequenos ajustes, sem, contudo, prejudicar os profícuos debates travados até o presente momento, todos legitimados pelo propósito de se buscar a melhor estruturação para as diversas demandas que foram apresentadas. Todas as valorosas sugestões enviadas por ocasião da consulta pública caminham para os princípios adotados nessa alteração, em especial a correção de pontuais distorções, expansão planejada e incremento das unidades criadas em 2013. Assim, passo a análise das propostas de alteração fundadas em conformidade com as seguintes diretrizes e premissas gerais. Alteração criminal e atendimento aos presos provisórios. Tendo em vista o volume crescente de aprisionamento no Estado, as demandas da sociedade civil por uma atuação mais ampla em que tange ao atendimento da pessoa presa provisoriamente e o compromisso institucional quanto à defesa qualificada dos direitos das pessoas presas, entendo que a cobertura integral da atuação criminal deve ser efetivamente fortalecida nesse processo de expansão, na linha do que já se destacou a outrora 3ª Subdefensora Pública Geral, quando sua manifestação. Ademais, esta premissa complementa a expansão anterior que buscou dar cobertura ao atendimento em execução criminal e reforça as providências tomadas pelo Conselho Superior ao aprovar as deliberações 296 de 2004 e 297 de 2014. 296 de 2014 e 297 de 2014, que disciplinam, respectivamente, a metodologia institucional de inspeções de monitoramento das condições materiais de aprisionamento nos estabelecimentos destinados à privação de liberdade e a política institucional de atendimento às pessoas presas provisoriamente. Nesta linha, não resta dúvida que promover o atendimento cada vez mais qualificado e especializado às pessoas presas é um dos nortes deste processo de expansão. Contudo, dentro dessa seara, cabe priorizar, nesta fase de expansão, o atendimento aos presos provisórios e a cobertura das varas singulares relativas às unidades da Defensoria Pública já existentes, com previsão do atendimento a todos os centros de detenção provisórios do Estado. Por isso, manifesto-me no sentido de que a importante demanda para a cobertura total do júri na capital possa ser acolhida paulatinamente, com sua integralidade para um momento posterior, em conjunto com as demais varas do júri do interior e da região metropolitana, em paralelo à estruturação do atendimento criminal aos presos provisórios. Portanto, neste momento, considero que o provimento de 2 cargos para o 4º Tribunal do Júri, Júri de Santo Amaro, evidenciará a excelência da atuação da Defensoria Pública, lançando as bases para a futura expansão no local. Quanto à extinção da unidade DIRCO, com a incorporação dos flagrantes pelos defensores públicos das varas singulares, compreendo a dimensão e importância do tema. Entretanto, por entender necessária a construção de um fluxo alternativo de trabalho organizado, manifesto-me no sentido de que tal extinção seja melhor planejada para o próximo processo de expansão, ou até mesmo para antes disso, possibilitando melhor avaliação e organização do impacto nas demandas da unidade da Regional Criminal e no atendimento prestado pelos defensores daquela unidade. B. Estruturação das unidades criadas em 2013. Registro que se mantém como diretriz a estruturação das unidades criadas no ano de 2013, que ainda contam com apenas 2 defensores públicos, já possuem sedes prontas e estruturadas,
como as unidades de Limeira, Barretos, Franco da Rocha, Mauá, Itapetininga, Jacareí, Praia Grande e Guarujá. Além dessas já indicadas no parecer apresentado, optou-se por estruturar de imediato as unidades de Rio Claro e Ferraz de Vasconcelos. Como já destacado nos autos do último processo de expansão, CSDP 356/12, todas as cidades que tiveram unidades criadas, ainda que com 2 defensores, foram definidas como comarcas prioritárias para reforço. Nesse sentido, ainda que de maneira cautelosa, deve ser mantida tal prioridade, ante a patente necessidade de se viabilizar o início da atuação em todas as áreas. Friso que os debates travados geraram uma grande expectativa junto à carreira, razão pela qual a manutenção de tal critério é salutar e reforça o processo dialógico estabelecido. C. Criação de novas unidades. Será mantida a proposta de criação de unidades em Bragança Paulista, São Sebastião e Itapecerica da Serra. Entretanto, em relação a Francisco Morato, propôs a prorrogação da criação desta unidade. Trata de comarca com duas varas cumulativas e um juizado especial, onde não há espaço adequado, nem mesmo no fórum, para a recepção dos defensores, mostrando-se, pois, inoportuno, neste momento, destinar 2 cargos para atuação exclusiva na área criminal. Além disso, não há sede própria, o que inviabiliza o início do atendimento civil com a triagem. Por outro lado, propôs a criação da unidade Suzano, uma vez que se trata da cidade 5ª colocada no ranking de priorização dos municípios para a abertura de novas unidades. Essa cidade possui estrutura no fórum adequada para a instalação da Defensoria Pública, além de possuir centro de detenção provisória com 2.104 presos. Dessa forma, optou-se pela criação de 2 cargos com atribuição criminal na cidade de Suzano. Especialização da atuação em infância. Quanto à temática da infância, dadas as peculiaridades da atuação e o norte reiterado da necessidade de especialização, compreendemos que esta é uma premissa geral, que deve ser acolhida, no sentido de fortalecimento da atuação. Consoante o parecer anterior, propôs-se a criação de defensorias com atribuição em infância e juventude em Ribeirão Preto, Santo Amaro e na Regional Infância e Juventude da capital. Visando reforçar tal atuação, propomos ainda a criação de uma defensoria da infância e juventude em São Bernardo do Campo e em São José dos Campos. Criação de defensoria com atribuição em execução criminal e júri em Diadema, para especialização da defensoria com atribuição na infância e juventude daquela localidade, atendendo demanda formulada pela própria unidade. Criação da Defensoria Pública de Infância e Juventude em Guarulhos, que não havia sido mencionado no parecer anterior. E criação de cargos de itinerante para reforço dos núcleos, corregedoria e administração superior. Com a busca de um aperfeiçoamento dos núcleos e a adoção da litigância estratégia como princípio de atuação da Defensoria Pública, houve incremento dos órgãos com a criação de mais cargos de itinerantes para possibilitar novo afastamento para os núcleos especializados de situação carcerária, segunda instância e direito do idoso e da pessoa com deficiência. Desde já, pontua-se o compromisso de criação de mais um cargo para o núcleo do consumidor no próximo processo de expansão, garantindo a existência de pelo menos uma dupla de defensores afastados para o exercício da atividade. Como elemento para a discriminação, insurge a existência da rede articulada de proteção do consumidor, dotado de diversos órgãos e mecanismos de proteção, o que perpassa pela atuação do PROCON, do Ministério Público, assim como de entidades não governamentais especializadas nesse segmento, permitindo, neste momento, o aguardo até o próximo processo de expansão. Por outro lado, no intuito de contemplar parcialmente o pleito premente da outra Corregedoria Geral, criou-se mais um cargo de itinerante na macro-região 1 com a atribuição de substituir o 4º afastamento para o órgão correcional. Justifica-se tal incremento ante a evolução constante dos quadros de defensores, servidores e estagiários, o que acarreta maior esforço da Corregedoria para o cumprimento de suas atribuições legais.
Por fim, com a assunção da nova gestão e reestruturação do organograma administrativo, mais 2 cargos itinerantes se fazem necessários para cobrir os cargos de assessor parlamentar e de subchefe de gabinete, atividades estratégicas para o pleno funcionamento da instituição. E juizados de violência doméstica. Ratificando a sugestão que consta no parecer da então terceira subdefensora pública geral, para postergar a criação de cargo com atribuição de violência doméstica em Sorocaba, devido ao volume processual incipiente. Em Guarulhos, propõe-se a suspensão da criação do cargo para JVD por hora, devido à falta de estrutura no fórum em que se situa o JVD e sua distância em relação à unidade. Desta forma, propõe-se a criação de 2 cargos civil fazenda ao invés de 1 na regional de Guarulhos. E criação de cargos na área civil e fazenda. No tocante à atuação na área civil, contemplou-se a criação de uma Defensoria Pública Civil e Família em Carapicuíba. E, conforme o parecer da então terceira subdefensora pública geral, suspensão do provimento de 1 cargo na unidade de Vila Prudente. Torna-se imperioso consignar que uma das metas estratégicas para a Defensoria Pública é a descentralização do segundo atendimento na capital. Desta forma, optou-se por não investir em tal estrutura e, desde já, buscar essa descentralização em locais em que já houve manifestação favorável nesse sentido. A exemplo do que foi feito pelos defensores da área civil e infância de Santo Amaro. Nesse sentido, além das sugestões já manifestadas no outro parecer da terceira subdefensora pública geral anterior, optou-se pela criação de 1 cargo civil para a unidade de Santo Amaro, para a descentralização do segundo atendimento civil da unidade. Da mesma forma, 2 cargos criados do Polo Sul seriam incorporados ao civil da unidade de Santo Amaro, restando 3 cargos no Polo e assim sendo providos 3 cargos em Santo Amaro, o que atenderá ao equilíbrio de demandas. Ainda na linha de não reforçarmos o atendimento de polos, que logo mais será substituído, sugere-se que não haja o reforço ao Polo Santana, que não haja a criação de cargo lotado na unidade Lapa. Entretanto, quanto ao Polo Lapa, que atende as unidades Butantã, Lapa, Nossa Senhora do Ó e Pinheiros, cumpre ressaltar que, enquanto não é efetivada a descentralização, faz-se necessário um incremento em seus quadros para atenuar as deficiências na unidade, sem descurar da premissa de não perpetuação do modelo. Assim, propôs a criação de mais um cargo na unidade Nossa Senhora do Ó, com designação para atuação no Polo Lapa, até a descentralização do segundo atendimento desta unidade. Por fim, entendo pela premente necessidade de reequalizar o número de cargos destinados à unidade de Itaquera, ampliando a destinação anterior de 2 cargos para 4 cargos. Tal incremento vai de encontro à distorção histórica existente em relação à demanda dessa unidade, em relação ao restante da capital. Dentro do exposto, submeto a inclusa proposta à apreciação desse egrégio conselho. Bom, agora peço a Tatiana aqui iniciar a apresentação para que todos possam visualizar melhor as sugestões agora trazidas, bem como possam aqueles que quiserem se manifestar. Na verdade, a apresentação vai ser uma síntese do que o Dr. Luiz Gustavo já apresentou. Então, em relação às unidades que foram criadas em 2013, que contam hoje em dia com 2 ou 3 defensores, as alterações em relação à proposta apresentada anteriormente foram: Ferraz de Vasconcelos e Rio Claro não haviam sido contemplados na proposta anterior por não apresentarem estrutura suficiente para ter uma estruturação adequada das unidades, mas Ferraz de Vasconcelos se manifestou que pode receber mais um cargo e por isso vai ser designado, a proposta é destinar mais um cargo com atribuição criminal e júri nessa unidade, e ressaltando que o júri é acumulado na vara criminal lá. Em Rio Claro, a unidade conseguiu mais sala no fórum, então vão ser destinados 2, a proposta é de destinação de 2 cargos com atribuição criminal lá. Lá são 3 varas criminais.
Barretos não houve alteração na proposta inicial. Unidades em que houve a redução de um cargo com atribuição civil família na proposta. Guarujá, Jacareí e Tapetininga. A ideia é que seja instalada a triagem, a demanda vai começar a aparecer crescentemente e com isso a unidade também pode ser estruturada paulatinamente de acordo com nos próximos processos de expansão. E também é claro que a unidade não vai conseguir absorver toda a demanda apresentada nessa área, e então as respectivas subdefensorias vão poder autorizar os provisionamentos devidos nessas unidades. Uma unidade em que houve redução do cargo com atribuição civil Fazenda Limeira, porque era a única delas que havia previsão de 2 cargos para a área civil fazenda. Então, por hora, fica com 1 cargo civil fazenda. Então, permanece a premissa já apresentada de ter uma especialização de cargos na área civil fazenda e o outro ou outros cargos da grande área civil fica com civil família e violência doméstica familiar contra a mulher. Unidade em que houve adequação da proposta de alteração das atribuições à defensoria existente e uma adequação também do número de defensores que seriam destinados para essa unidade foi Franco da Rocha, que a gente já mostra. E Mauá e Praia Grande, apesar de não ter havido alteração em relação ao número de defensores que serão destinados, teve 2 solicitações de adequação das atribuições propostas anteriormente e que os defensores das unidades pediram adequação. Então, em Franco da Rocha, antes seriam criados 3 cargos da grande área civil, a terceira defensoria, que tem atribuição cumulativa hoje em dia em Bragança Paulista e Atibaia. Na verdade, ela só atua em Bragança Paulista e Atibaia, mas a unidade de Bragança será criada. Então, não terá mais essa atribuição. Então, a atribuição dela agora vai ser alterada para civil, família, violência doméstica. E, então, criação de mais 2 cargos da área civil e não 3, como constavam anteriormente. Em Mauá, a alteração é porque a primeira defensoria tem atribuição em infância e juventude e execução criminal. Na proposta anterior, retirava a atribuição de execução criminal dessa primeira defensoria, especializando em infância, e criaria a 8ª defensoria como execução criminal e júri. A defensora manifestou interesse, na verdade, em ficar com a execução criminal e não com a infância, que foi o motivo pelo qual ela escolheu essa vaga. Então, como os 2 cargos haveriam na unidade, foi só uma adequação em relação a essa atribuição. A mesma coisa na 2ª defensoria, que é civil, família, fazenda e violência doméstica contra a mulher. Na proposta apresentada, retirava-se a atribuição fazenda dessa defensoria, mas seria criada uma defensoria civil fazenda. Então, agora, nessa nova proposta, retira família e violência doméstica e cria uma outra civil, família e violência doméstica. Em Praia Grande, as 2 defensorias têm atribuição em infância e juventude em Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe e execução criminal em Praia Grande e Itanhaém. A ideia era de especialização em infância e juventude, ainda com atribuição em medida socioeducativa nas outras comarcas, mas a unidade apresentou uma proposta para as 2 defensorias em relação à demanda que é apresentada nessas 2 áreas, para que essas 2 defensorias fiquem com execução criminal e seja criada uma defensoria especializada na infância e juventude. Sobre a criação de novas unidades, então mantém-se a proposta de criação de Bragança, de São Sebastião e Itapecerica da Serra, mas em relação a Francisco Morato, como a estrutura do fórum é muito pequena, são 9 metros quadrados apenas que seriam disponibilizados para a defensoria, propõe-se postergar essa criação, até mesmo porque numa comarca com apenas 2 varas cumulativas, para ficar no fórum teria que ser na área criminal, não daria para abrir uma triagem no fórum, então propõe-se a postergação da criação dessa unidade para quando houver estrutura adequada para a abertura da triagem. E, assim, propõe-se a criação da unidade de Suzano, que é a 5ª colocada naquele ranking de priorização de municípios, que, apesar de 5ª colocada, ela é, na verdade, a primeira colocada com estrutura no fórum adequada para receber a defensoria.
E, além disso, ela também tem um centro de detenção provisória com mais de 2.000 presos e, dessa forma, também vai poder ser atendido de acordo com a deliberação 296 aprovada por esse Conselho. Em relação à área criminal, houve a ratificação da premissa de buscar atuação em todas as varas criminais e na consulta pública realizada, algumas unidades que havia informação de que não tinham estrutura adequada para recebimento de defensores manifestaram que poderiam sim receber mais 1 ou 2 defensores na área criminal. Então, foi proposta uma readequação do número de defensores que seriam destinados na área criminal, de modo que houvesse, no mínimo, 2 defensores na área criminal, para cobertura parcial ou total, em alguns casos, das varas criminais, e também para possibilitar a visita de atendimento aos presos provisórios, sempre em dupla. Então, com isso, é incluída a proposta de um defensor com atuação criminal em Araçatuba. Ela já tem um defensor com essa atuação. Em Franca já havia uma proposta de destinação de 3 defensores na área criminal, mas a proposta anterior incluía atribuição criminal, júri e VEC. Mas em Franca são 3 varas criminais e uma outra vara do júri e execução criminal. E os defensores também tinham apontado a dificuldade de atuar numa outra vara. Então foi retirada a atribuição júri e VEC dessas 3 defensorias que serão criadas, que se propõe a criação em Franca. Em Itaquaquecetuba, havia a proposta de criação de 2 cargos, criminal e júri VEC, e permanece essa mesma proposta, porque lá a vara é cumulativa. Em Mogi das Cruzes, a proposta também era de 2 defensorias, criminal e júri. Lá também permanece a proposta, porque a vara também é cumulativa com júri. Em Piracicaba, a proposta anterior destinava 3 cargos para a área criminal, agora propõe-se a destinação de 2 por hora, e sem atribuição no júri também proposta anteriormente, porque os processos do júri não são acumulados nas varas criminais. Em Presidente Prudente, que não havia sido contemplado na proposta anterior e demonstrou haver espaço para recebimento de 2 defensores, lá são 3 varas cumulativas, mas só tem espaço para recebimento de 2 defensores. Registro, a proposta de incluir um defensor com atribuição criminal foi proposta pela própria unidade para cobertura total da área criminal. Lá são 3 varas cumulativas, já tem um defensor com atribuição criminal, júri e VEC. Com esse outro cargo, eles conseguiriam cobrir a área criminal nas 3 varas cumulativas. Em Santo André, a proposta inicial eram de 4 cargos para a área criminal, júri e execução criminal de Ribeirão Pires e São Caetano do Sul, que são VECs bem pequenas. Depois, no parecer da então terceira subdefensora pública geral, a proposta era de retirar a criação desses 4 cargos, inclusive que o Dr. Felipe já se manifestou aqui no momento aberto. Então, a proposta agora é de criação de 2 cargos sem essa atribuição no júri, que também em Santo André os processos do júri correm em vara separada. Santos, São Carlos e São José do Rio Preto não serão contemplados nesse processo de expansão por já possuírem 2 ou mais defensores públicos com atribuição criminal, mas ainda não estão com cobertura completa em todas as varas criminais. E Jaú, que tem 2 varas criminais, também ainda não será contemplado nesse processo por não possuir estrutura adequada para receber esses 2 defensores. Em relação ao júri da capital, essa proposta acolhe o intuito de haver cobertura integral do júri, mas de maneira paulatina, em conjunto com as demais varas do júri do interior e região metropolitana, que ainda não são cobertas pela atuação da Defensoria. Então, dessa forma, propõe-se acolher a sugestão do parecer da doutora Juliana Saad, de postergar a atuação da 2ª vara do júri, que fica em Santana, por falta de estrutura no fórum para recebimento da Defensoria, e a criação por hora de 2 cargos para atuação na 3ª vara do júri, de Santo Amaro, ao invés de 4, para uma atuação parcial da Defensoria. E postergar a criação de 3 cargos para atuação na 5ª vara do júri.
Em relação ao JVD, ratifica-se a sugestão que consta no parecer da doutora Juliana de postergar a criação de cargo com atribuição em violência doméstica em Sorocaba, porque tem um volume processual muito pequeno, cerca de 40 processos distribuídos no ano passado. Em Guarulhos, foi apresentada uma proposta pela própria unidade, informando que o fórum onde se situa o JVD é muito distante da unidade, não tem sala de apoio para a defensoria, e a unidade propôs postergar essa criação para quando houver estrutura adequada para recebimento desse defensor que atuaria nessa área. Então, dessa forma, ao invés de criar um cargo civil fazenda para Guarulhos, a proposta é de criação de 2. Inclusive, se os senhores já observaram naquela relação de domicílios até 3 salários mínimos por defensor, Guarulhos é o município que é mais gritante essa diferença. Então, assim, já seria contemplado nessa proposta. E a manutenção dos demais cargos propostos para a regional de violência doméstica na capital e em São José dos Campos. Em relação à área civil das unidades antigas, ratifica-se as sugestões que constam no parecer da doutora Juliana de criação de uma defensoria civil família em Carapicuíba e postergar a proposta de criação de uma defensoria em Vila Prudente. Propõe-se também a alteração de criação de cargos em Avaré de 3 para 2, sendo um civil fazenda e um civil família violência doméstica. Em Avaré, na verdade, a triagem já é realizada pelos defensores da área criminal, então esses 2 defensores da área civil também seria para um início de atuação nessa área, para incremento futuro. E alteração de cargos conforme o modelo de segundo atendimento na capital, conforme levantamento apresentado a seguir. Como já foi falado, o intuito é a descentralização do segundo atendimento da capital, né? Então, propõe-se também o não reforço desses modelos de atendimento em polos, para não reforçar uma estrutura que possivelmente será extinta. E também para não dificultar a criação de cargos, lotando em unidades que de repente pode ficar superdimensionado o número de defensores. Então, como a unidade de Santo Amaro já havia proposto a descentralização de parte do segundo atendimento, foi feito um levantamento para tentar adequar o número de defensores dessa unidade para a descentralização do segundo atendimento, de acordo também com unidades que já fazem esse segundo atendimento de modo descentralizado, corrigindo também distorções que a gente identificou. Então, o que a gente fez? A gente pegou a demanda que chega hoje na triagem e que é encaminhada para esses locais, para São Miguel Paulista, para Itaquera e Santo Amaro. Então, não sei se todos conhecem a dinâmica da capital, mas são distribuídas etiquetas de encaminhamento. Aqui nessa análise foi considerada a data que a pessoa realmente chega na triagem e não a data do encaminhamento para essas unidades. E também foi... então, com isso, na verdade, em relação a essa demanda que chega hoje na triagem, foi feita uma estimativa de quantos defensores seriam necessários nessas unidades para atender cerca de 40 demandas novas no mês por defensor, né? E sabendo que essa é uma demanda alta para essa proporção, apenas por hora seria essa proporção utilizada, mas a gente sabe também que tem demandas que chegam diretamente nessas unidades. E foi feita uma outra estimativa também do número de defensores com base na proporção de domicílios com até 3 salários mínimos. A proporção utilizada é de 15 mil domicílios até 3 salários mínimos por defensor, para fazer esse cálculo de defensores necessários. Novamente, destaco que esse não é o ideal. Por enquanto, a gente pode utilizar isso até por conta do atendimento centralizado na triagem, na capital, que provavelmente inibe muitas pessoas de chegarem à defensoria. Então, com base nessas 2 estimativas, foi feita uma média dessas estimativas para ver quantos defensores seriam necessários nessas unidades para atendimento do segundo atendimento de maneira descentralizada.
Então, de acordo com essa proposta, São Miguel não receberia defensor por hora, Itaquera precisaria de 4 defensores para conseguir se equiparar nessa proposta, e Santo Amaro precisaria de 3. E Santo Amaro, como ao contrário das outras unidades da capital, tem áreas de atuação bem divididas, manteria a proposta de destinação de um cargo da Infância e Juventude, conforme a proposta anterior, e também atendendo uma solicitação da unidade, e o próprio defensor que atua na Defensoria da Infância, quando propôs esse reforço, também propôs assumir o segundo atendimento da infância. O segundo cargo seria para a área civil, também atendendo uma solicitação da unidade, e também seria destinado 2 dos cargos do polo para a área civil, para poder absorver todo o segundo atendimento da área civil. E a manutenção da proposta de um cargo para o Polo Sul, que vai permanecer atendendo apenas as demandas da família. Em relação ao Polo Santana, como já foi dito, propõe-se a não criação, e o Polo Lapa tem 3 defensores hoje e atende 4 unidades. Então, como precisa de mais um reforço, apesar da dificuldade de se lotar um defensor na Lapa hoje, sendo que provavelmente será extinto futuramente, a proposta é que seja destinado mais um defensor para Nossa Senhora do Ó, e com designação para atuar nesse Polo Lapa, que atende a unidade de Nossa Senhora do Ó até a descentralização do segundo atendimento dessa unidade. Em relação à proporção de domicílios até 3 salários mínimos por defensor, Nossa Senhora do Ó é a pior unidade da capital, mas não tem estrutura suficiente para receber mais defensores do que o que já foi proposto. E em relação à infância e juventude, além das propostas já apresentadas para a criação de defensorias na infância e juventude, que acabou de ser falado do Santo Amaro, que foi apresentado anteriormente de Ribeirão Preto e da Regional da Infância e Juventude, propõe-se a criação de defensoria da infância e juventude em São Bernardo do Campo e São José dos Campos, conforme já constou no parecer da doutora Juliana, e a criação de defensoria com atribuição em execução criminal e júri em Diadema para especialização da defensoria que tem atribuição em infância e juventude VEC hoje, conforme uma demanda já trazida pela unidade até para o próprio conselho. E além dessas unidades, propõe-se a criação de uma defensoria em infância e juventude em Guarulhos. Lá são 2 varas, duas varas da infância e juventude, uma que tem processos apenas de atos infracionais e outra com processos cíveis. Em relação aos outros cargos, em relação à extinção do DIPO, propõe-se a postergação dessa extinção para poder planejar tanto como vai se dar o atendimento centralizado na regional criminal e como será incorporado o recebimento dos flagrantes pelas varas singulares. Propõe-se também a manutenção da proposta de criação de um cargo para o JVD Central da capital em favor do réu, por conta das pautas duplas, e a prorrogação da criação de cargo para atuação no Tribunal de Justiça Militar da capital. Propõe-se também a criação de cargos de itinerante para reforço dos núcleos especializados e de órgãos administrativos. Então, com a manutenção de um cargo da Central de Gerenciamento de Prisão, será necessário criar mais um defensor itinerante por afastamento já apresentado para o núcleo especializado de segunda instância e tribunais superiores. Propõe-se também um afastamento para o núcleo especializado do idoso da pessoa com deficiência, um afastamento para a assessoria parlamentar, um afastamento para a corregedoria geral e um para a subchefia de gabinete. Obrigado, Tatiana. Acho que naquela linha que a gente colocou, até para... a gente vai iniciar hoje a consulta pública. As manifestações, então, poderão ser enviadas. A gente recebe até na terça-feira. Vamos tentar compilar essas informações, né, repetindo para que as mesmas manifestações não precisam serem enviadas aí no mesmo teor. Acho que manifestações que tenham a ver com essa proposta, todas as outras continuarão sendo
consideradas. E daí, com esse calendário que a gente colocou na quarta-feira seguinte, após o final das consultas públicas, a gente já teria a primeira audiência. Eu queria, até pelas manifestações que a gente já teve aqui no momento aberto, e para que a gente consiga prosseguir e até finalizar a pauta, todas as pendências importantes de final de gestão, eu queria voltar a discutir, principalmente com os conselheiros que tomaram posse hoje, a possibilidade de fechamento desse cronograma até que a gente possa divulgar para a carreira. E em seguida, acho que abrir a palavra aqui para os conselheiros, principalmente aqueles que deixam hoje o mandato, para que, caso queiram, apesar de poderem se manifestar também na consulta pública, caso queiram já fazer alguma manifestação aqui em relação à proposta, para que isso já fique aqui também registrado. Então, eu queria só chamar os conselheiros que tomaram posse hoje para discutir, ver se alguém tem alguma sugestão em relação ao cronograma. Pedro endossa. Saúde. O Augusto também, ok? Só uns minutos. Tá legal. Enquanto isso, eu abri a palavra aqui, se algum conselheiro que dê nossa palavra ao Luciano. Acho que a gente tem que trabalhar em cima de premissas aqui para que a gente veja a consultoria como um todo. A questão de Santo André ficou esclarecida pelo coordenador regional, que foi muito mais uma posição pessoal dele do que o nome da unidade. A gente tem a premissa de atuar na área criminal no interior, na região metropolitana, onde a gente tem unidades, fechando essa atuação na criminal, para que não haja atuação de defensores públicos em uma vara e não em outra. Está acontecendo isso em todas as unidades, com exceção de Santo André. Então, eu acho que a gente deveria retornar à proposta inicial de distribuição de cargos para as 4 varas criminais de Santo André, porque senão nós teremos atuação em só metade dessas varas criminais. Eu sei que há problema de espaço físico dentro do fórum, mas já foi também falado que há, com o surgimento de cargos, que há a possibilidade de cessão de novos espaços dentro do fórum. Há também uma proposta de centralização do fórum para outro prédio. A família deixaria o prédio do Paço Municipal, as varas de família. Então, vamos trabalhar em cima de premissas. Eu acho que a gente tem que retornar os 4 cargos da proposta original para Santo André, com base nessa premissa de que, onde há unidade de defensoria pública na região metropolitana e no interior, haverá atuação total na área criminal. E isso não acontecerá em Santo André com 2 cargos, porque lá são 4 varas singulares e uma vara de júri e execuções. Nós passaremos a atuar apenas em 2 varas singulares. Da onde tiraria os cargos? Não vou só pedir cargos, eu acho que a gente tem que tirar de algum lugar. Eu como já tinha manifestado, sou contra a abertura de novas unidades nesse momento. Nós estamos com proposta de abertura de 3 unidades. Eu sei que é necessário a expansão da Defensoria Pública para outras unidades, mas a gente tem 190 cargos para distribuir. E se há um processo de expansão, ele tem que ser bem planejado. Eu acho que fazer essa expansão, quebrando essa premissa dessa atuação criminal em todas as unidades da região metropolitana e do interior, eu acho que uma unidade deveria ser sacrificada da abertura nesse momento para que a gente mantenha essa premissa na questão de Santo André. Então, eu não vou falar qual das 3 unidades, mas eu acho que aquelas que têm melhores índices de abastamento, de desenvolvimento, né? Deixando e priorizando as 2 unidades, priorizando as outras 2 unidades com índice de exclusão social e maior densidade populacional, nos termos da Lei 988, que diz que a gente deve priorizar esses locais. Obrigado. Obrigado, Luciano. Alguém quer falar? Só algumas solicitações para a próxima sessão extraordinária na quinta, né? Também vai ter a consolidação das manifestações em geral.
Mas, primeiro, fazer um gráfico, né, a tabela, como era apresentado, para a gente ter uma noção melhor. Eu sei que foi corrido esse levantamento, esse estudo que vocês fizeram, mas para a gente entender também como ficou, no fim das contas, esse mosaico. Então, o JVD também é uma questão que eu queria que ficasse mais elucidada. Então, me parece que tem agora 8 para a Regional Capital, 1 para São José e 2 para o JVD pelo réu, né? Então, como vai ficar isso e acoplado a isso, como vai funcionar isso tudo, né? Não sei se, já que a gente fala, acima de tudo, nessa questão de plano, de expansão, acho que acima de discutir simplesmente esse puxa-puxa de para onde vai um cargo ou outro, discutir concepção. Então, qual vai ser a concepção do JVD? Porque não basta apenas a gente ter defensores lá, como vai se formar uma atuação realmente combativa que implemente a Lei Maria da Penha e realmente proteja as mulheres. Então, assim, as atribuições nessa atuação já estão na deliberação 143 de 2009, mas queria saber se há um planejamento de operação, como vai ser essa integração com o núcleo com o NUDEM, né? Fora isso, esse esclarecimento, queria também chamar a atenção para algo para o futuro, né? Que nessa expansão que está havendo nessas unidades que foram criadas na última expansão, a gente ter alguma espécie de monitoramento do impacto social que a entrada da Defensoria está tendo. Porque tem uma dificuldade para saber o quanto expandir em cada um, é o fato de a gente não ter tido. Na verdade, tinha alguma estatística que foi apresentada pelo Renato Tatiano na diminuição da demanda, a demanda por defensor, então o número de defensores por habitante, então tinha isso, mas acho interessante a gente ver o impacto que tem isso aliás, o número de atendimentos, esses impactos sociais nos índices em geral, a economia que é gerada no convênio para ter uma análise orçamentária também na instituição. Então, qual o impacto que traz isso também no planejamento de defensoria pública com o ingresso de quantos defensores, né, a partir do número de defensores que se entra. Se fosse possível também haver uma discussão do que a gente imagina também como implementação de demandas coletivas, já que houve criação de cargo civil-fazenda, mas também da mesma forma, mais importante do que o cargo é saber como vai ser a atuação, e aí vai sempre aquela discussão da parametrização, né? Em que momento o defensor civil-fazenda ele se torna realmente combativo. Então, se puder ter esse corpo, né, eu acho que revestir esse plano para uma discussão um pouco mais ampla, que não o número e o alocamento, eu acho que vai enriquecer bastante o debate. Então, outras observações eu deixo para quando for iniciar realmente o debate, mas são os apontamentos para talvez a próxima apresentação ser um pouco mais encorpada. Antes até de... Desculpa, só uma acréscimo. Eu fiquei também muito feliz de ver que algumas premissas que tinha visto também foram adotadas. A implementação, o atino para essa demanda por defensor e demanda populacional, cumprindo inclusive essa priorização, foi colocada até na PEC 04, né? O ADCT agora contém previsão constitucional para a gente priorizar realmente as áreas de maior vulnerabilidade e prevendo expansão de acordo com a demanda populacional e a demanda e a quantidade de população. Então isso foi um avanço realmente no plano, que era até um apontamento. Então eu queria também deixar esse destaque. Na verdade, Negreiros, a gente pode trazer esses novos dados que você apontou, a gente tem esse estudo, só, enfim, a gente não trouxe em forma de exposição, porque a gente imaginou que hoje seria uma sessão inicial para discutir, a gente pode preparar esse material para o futuro. Eu queria também só fazer um link com o que você falou a respeito dos cargos civil-fazenda. O Conselho já há algum tempo se debruça na Comissão das Atribuições a respeito de como o defensor deve atuar, em que matéria, qual a quantidade. Durante toda a gestão que passou, nós tivemos um longo processo
que buscou discutir isso. O Renato trouxe a questão da parametrização, a gente evoluiu bastante com discussão com os núcleos a respeito das demandas consideradas indelegáveis ou prioritariamente indelegáveis, demandas prioritárias, enfim, tudo isso tem que ser casado e a gente tenta fazer isso, infelizmente, com a posse dos 109 defensores do sexto concurso, todo esse debate não pode ser travado nesse momento, porque a gente tem efetivamente que pôr essas pessoas para trabalhar em algum posto, mas com certeza a nossa ideia é discutir amplamente e finalizar, né, esse processo de atribuições que, salvo engano, já permanece a 2 ciclos do Conselho, entrando para o 3º ciclo. Então a gente quer sim discutir isso. Com relação ao JVD, até o Bruno pode até dar algumas explicações melhores, né? Ele vai falar aqui, mas a ideia é seguir um pouco do desenho que a gente vinha trabalhando junto com o núcleo de violência contra a mulher. Eu acho que o Bruno vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, na verdade, o que acontece é justamente uma situação complexa que a nova equipe vem vivendo, tentar superar essa transição da melhor forma possível, absorvendo as formações dos colegas que ainda estão auxiliando, e junto disso se debruçar sobre uma proposta dessa, né, um ponto nevrálgico da instituição, distribuição de cargos. Então, isso fez com que, nessa primeira etapa, a gente ficasse focado na distribuição e com essas alterações pontuais, bem fundamentadas, acertando para onde queriam essas mudanças, tentando fundamentá-las da melhor forma possível, para a gente continuar os debates. A questão do JVD, eu acredito que seja um compromisso da equipe realmente conferir essa prioridade a esse atendimento, já que há algum tempo nós não conseguimos dar esse respaldo da sociedade civil, e trata-se de uma temática que os outros componentes do sistema de justiça às vezes acabam não tendo cuidado de dar aquele olhar que o defensor público dá. Então, nem sempre o Ministério Público, com a devida vênia, que atua ali buscando a condenação do réu, vai conferir um atendimento que nós vislumbramos para a mulher vítima de violência, até porque há também as consequências na esfera da família que podem ser apreciadas no JVD. Enfim, eu acho que o primeiro passo que é possível dar nesse momento hoje é dizer que realmente há um compromisso da administração em manter a criação desses cargos e discutir com os conselheiros se eles também compactuam disso, manter a criação desses cargos do JVD da capital. Quanto ao formato, creio que todos nós podemos imaginar a complexidade dessa alteração para o fluxograma de atendimento e de trabalho da capital. Então, confesso que o núcleo vem constantemente apresentando informações, mas não foi possível fazer uma reunião mais longa para que a gente pudesse compreender exatamente todas as questões, como que esse atendimento se dará, já que a gente vai alterar a estrutura administrativa da Defensoria Pública da capital, abstendo-se de seguir a rotina de observar a vara judiciária, observar o equipamento judiciário e seguir a ele. Então, é evidente que essa alteração reclama uma discussão um pouco mais paulatina, que nós não tivemos tempo de ter. Tenho certeza que o núcleo vai responder a todas as dúvidas que temos e apresentar o projeto, reforçar as premissas traçadas com a sociedade civil. A ouvidoria compactua desse projeto e a gente só precisa mesmo eliminar as dúvidas e ter a certeza que essa alteração do formato de atendimento vai refletir em reais benefícios da população. Então, sugiro aqui que a gente realmente faça um esforço hercúleo para, já na segunda-feira, marcar uma reunião e tentar se debruçar sobre isso para acertar se segue o formato proposto da sociedade civil e do núcleo, ou se esses cargos seriam destinados à unidade, mas mantendo, sem dúvida nenhuma, pelo menos por parte da administração, o compromisso de colocar esses cargos para a defesa da mulher vítima de violência. Então, a gente consegue avançar bastante aí com esses
para essa consulta, com essas manifestações. Né? Hoje vamos então já dar uma opção de fechar o cronograma. A principal sugestão que a gente está pensando aqui, para poder propor, é antecipar o final da consulta pública, o dia 26. Para quê? Para que no dia 27 de manhã a administração possa fazer só compilar e encaminhar para a gente receber isso no dia 27, ter tempo para analisar, porque no dia 28 já vai ter audiência pública, que nós vamos receber mais, em tese, mais propostas, e a gente ter esse tempo para poder pensar, organizar o que as propostas foi, para poder fazer alguma proposta de sugestão de alteração na sessão ordinária nas seguintes aí. E além disso aí, sugerir também nessa consulta pública, a título de sugestão apenas, que os coordenadores, que as unidades se organizem preferencialmente e façam uma manifestação da unidade para ficar mais fácil também a nossa análise, sem impedir, lógico, os defensores individualmente que queiram apresentar a sua proposta pessoal. Por quê? Porque a gente consegue também, como o nosso tempo é muito pouco para analisar todas essas manifestações, que foi já o que aconteceu com o que já foi apresentado, para poder facilitar essa nossa análise e poder realmente dizer, se dá para atender, se não dá e quais são os motivos disso aí. Eu acho boa a sugestão, só daí a gente precisa ver como conciliar uma com a outra, porque no dia 20, a gente colocou 27, porque dia 26 é segunda-feira. Então, se a gente falar que o prazo é dia 26, eles só vão ter o final de semana, teria segunda-feira. Aí essas reuniões com as coordenações com as unidades teriam que ser feitas todas na segunda-feira. Assim, infelizmente, como o nosso calendário está muito curto, porque se eles fizerem no dia 27, até o 27, apresentar até o 27 à noite, nós receberíamos isso só no dia da audiência. E aí acaba sendo muita informação para a gente poder analisar, poder até estruturar o que foi apresentado para a gente poder fazer a nossa manifestação. Então daí a gente receberia até o dia 26 à noite. Para poder a administração, no dia 27 de manhã até o meio-dia, encaminhar para nós conselheiros todas as manifestações, para fazer o reencaminhamento, né, pela consulta pública, para a gente poder ter o dia 27, para poder analisar o que está lá, ainda que de forma precária. No dia 28, que nós teremos aqui na audiência pública, pelo menos já termos mais ou menos uma ideia do que os colegas, do que todo mundo na audiência pública colocou. Isso aí, assim, como a gente pensou isso, por quê? Porque como já foi feita uma consulta pública, e essa, na verdade, são apenas das adaptações dessa nova proposta, eu acho que o prazo acaba não sendo tão ruim. E é mais importante nós termos prazo para analisar isso, do que simplesmente eles terem para conversar novamente e tal, e apresentar. Tá. Da minha parte, nenhum problema. Não sei se estou de acordo. Acho que só mais uma coisa também, Rafael. Presidente. Acho que faltou pra gente as premissas que foram utilizadas pela gente, acho que é a Tatiana. Ela falou que em alguns momentos, isso aqui não foi criado porque não tinha espaço, isso aqui não foi feito porque não sei o quê. Ou isso aqui, o que nós recebemos hoje é um relato, né? Que foi pautado em alguns dados que ela acabou falando, mas que não constam aqui. Então, porque às vezes eu estou lá estudando a vaga X e falo, por que não foi feito isso? Ela tem uma boa justificativa para isso, mas eu não tenho ela comigo. Então, talvez se desse para essas informações serem mais solidarizadas, para a gente poder... formalizar essas premissas que ela expôs hoje aqui também e encaminhar para a gente por e-mail. Se for possível, porque daí a gente fica mais fácil saber por que não foi isso, por que foi aquilo, porque senão fica um pouco... Eu penso aqui, ele pensa lá, às vezes é impossível o que a gente pensou. Então, na verdade, alguma das premissas eu tentei sintetizar no meu parecer. De qualquer forma, Luiz, eu comprometo eu já enviei para todos os conselheiros esse parecer e complementar isso sem problemas. A gente pode tentar complementar, se você puder também, se tiver algum ponto específico, você lendo o parecer achar que não ficou adequadamente exposto, você me fala e a gente complementa. É mais simples, porque ela estava lendo aqui, eu acho que você tem escrito, né, Tatiana? Não, eu estava lendo o que estava na apresentação e complementando. Não, mas a gente encaminha, não tem... Só para facilitar a análise. O que a gente pode fazer, o voto do Luiz, na verdade, ele enfrentou o que a gente está mudando da proposta anterior. Então a gente encaminha o voto do Luiz e daí a Tatiana, juntamente com a primeira subdefensoria, complementa colocando por escrito aí, aprofundando e colocando essas questões que estão no voto, mas a gente coloca
principalmente o que foi colocado aqui na apresentação pela Tatiana, e daí a gente encaminha até a data final da consulta pública na segunda-feira à noite para vocês, para daí vocês terem também esses dados para compararem com as demais manifestações. Seria importante também a Tatiana fazer agora um novo quadro com o que realmente está a proposta, seria essa nova proposta, já com todas as unidades, com tudo certinho. Na verdade, pegar o anterior, pegar o que foi mudado, já incorporar para fazer nessa nova proposta, já está incorporado todos os cargos realmente que estão nessa proposta.